Meus queridos irmãos, celebramos hoje, aqui no Brasil, a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor aos céus. Celebraríamos, se tivéssemos um feriado para isso, na quinta-feira passada. Mas como nós não temos, nós celebramos no domingo. Então, quinta-feira passada, nós celebramos a Ascensão. 40 dias depois da Páscoa, Jesus, que apareceu várias vezes para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para ressuscitar a fé dos apóstolos, para sustentar, reforçar a fé dos apóstolos e a nossa, ele sobe então para o céu. Ele vai com o seu corpo glorioso, com o seu corpo ressuscitado para junto de Deus Pai. E vai e deixa uma promessa: vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos. Eu vou, mas ficarei convosco através do Espírito Santo que eu vou enviar. O Espírito Santo, outro Paráclito, o defensor, que ficará com vocês, e portanto eu ficarei e o Pai ficará, a Santíssima Trindade ficará, mas agora através do Espírito Santo. Então começará a partir de Pentecostes o tempo do Espírito Santo. O tempo em que a igreja, movida pelo Espírito Santo, deverá anunciar o Evangelho, deverá fazer discípulos, todos os povos, deverá batizar em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com a vinda do Espírito Santo, nós inauguramos, ou Jesus inaugura o tempo da igreja. Celebraremos Pentecostes no próximo domingo. E desde sexta-feira nós estamos celebrando, vivendo a novena de Pentecostes. Depois da Ascensão, ou 10 dias depois da Ascensão, Jesus enviou o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja e continua derramando. Mas por que é importante nós celebrarmos a ascensão de Jesus? Qual é a relevância que isso tem na minha vida e na sua vida? Vamos lembrar quem é Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e, portanto, é o próprio Deus. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez carne, assumiu uma forma humana, assumiu a natureza humana. Deus eterno se fez homem, verdadeiro homem. Não é meio homem e meio Deus, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, a Santíssima Trindade enviou o Filho, Deus enviou o Filho para assumir a nossa humanidade, e Ele veio, e Ele assumiu, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e viveu entre nós, e pregou, e fez o bem, e revelou os projetos do Pai. Foi perseguido, foi condenado, foi morto, mas ressuscitou, venceu o pecado e a morte. É este Jesus que sobe ao céu. É Deus que veio do céu, que assumiu a nossa carne humana, a nossa natureza, e que agora sobe ao céu com esta carne, com esta humanidade ressuscitada. E portanto leva para o céu, para junto de Deus Pai, a humanidade, e portanto abre-nos a possibilidade de nós também irmos um dia. Ou seja,
Quando nós celebramos a ascensão de Jesus, nós celebramos o fato de que nós poderemos entrar no céu, na glória de Deus, poderemos viver com Deus na eternidade, porque Jesus veio e carregou consigo a nossa humanidade. Sem isso, nós jamais alcançaríamos a Deus. Sem isso, nós jamais chegaríamos no céu. Então, o homem sozinho não conseguiria chegar no céu. Então, Jesus veio, ou Deus veio, e resgatou e salvou esse homem, e levou este homem, esta humanidade, para junto de Deus. E inaugurou na vida divina a vida humana também, ou seja, agora o homem está no céu. Esse homem que é Deus também, verdadeiro Deus, mas é verdadeiro homem, não é só um fingimento, não é só uma aparência humana. Jesus era verdadeiro homem, e tem um homem no céu, ou seja, a humanidade da qual nós fazemos parte está no céu. Isto não aconteceria se Deus não tivesse vindo nos levar a nossa humanidade. E é por causa disso também que Nossa Senhora foi para o céu de corpo e alma, foi levada ao céu. Jesus foi e levou Maria depois. Então a Assunção de Nossa Senhora, que nós iremos celebrar no dia 15 de agosto, tem uma relação estreita, fundamental, com a ascensão de Jesus que celebramos hoje. Se Jesus não tivesse ido para o céu de corpo ressuscitado, um corpo humano ressuscitado, Nossa Senhora não iria. E nós também não iríamos um dia, não poderíamos ir. E nós iremos. Nós iremos com este corpo, só que transformado, transfigurado, ressuscitado para junto de Deus. Então vejam, não é qualquer coisa que nós celebramos, é um mistério fundamental da nossa fé. E é por isso que nós professamos a ascensão de Jesus todo domingo. Ele morreu, ele foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Então ele subiu, mas ele não deixou o seu corpo no sepulcro, o sepulcro ficou vazio. Ele subiu, carregando consigo esta pobre humanidade, a nossa. E é por isso que um dia nós poderemos ir para lá. Então a ascensão de Jesus é nossa vitória, por causa disso, porque sem ela não haveria vitória. Sem ela eu não conseguiria conquistar a vitória. Mesmo que eu fosse a pessoa mais excelente deste mundo, eu não conseguiria. Então precisou do Filho de Deus se fazer filho de Maria, viver a nossa condição, viver na nossa carne, viver a nossa miséria, viver as nossas tristezas. Só não experimentou o pecado, mas experimentou tudo o que nós experimentamos, menos o pecado. Então ele viveu a nossa vida e levou a nossa vida transformada, como deve ser, para junto de Deus. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Esse é o caminho que nós devemos seguir, porque nós somos criados por Deus desde toda a eternidade para isso. Deus não te fez para você acabar neste mundo. Deus não te fez para você sumir nessas coisas que estão aqui, neste mundo perecível. Deus te fez para o céu. Deus te fez para a eternidade. Deus te fez para a vida divina. Então nós devemos trilhar o caminho que Jesus nos ensinou. Nós devemos imitar Jesus e ensinar os outros a imitarem também. Quando Jesus estava subindo para o céu, ou antes de subir para o céu,
ele reuniu a sua igreja e disse: toda a autoridade me foi dada. E é a partir desta autoridade que eu digo: ide anunciai, ide fazei discípulos, ide batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide. Então a igreja precisa ensinar os outros, e isto é evangelização, ensinar os outros a imitar Jesus, porque é só imitando Jesus que nós teremos, ou trilharemos o mesmo caminho que ele trilhou, o caminho da vitória, o caminho do céu. Ele nos ensina com o seu jeito de ser, com as suas palavras, com as suas atitudes, seus ensinamentos, como é que nós devemos seguir. E vamos transmitir isso aos outros. O anúncio que a igreja faz não é um anúncio que ela inventou da sua cabeça, ou que cada padre inventa, ou que cada pessoa pode inventar conforme o seu tempo, conforme a época, conforme as circunstâncias. O caminho é um só, é o que Jesus passou. Aliás, Ele mesmo é o caminho. Então nós vamos ensinar, nós vamos transmitir, nós vamos pregar aos outros como é que eles devem trilhar, ou qual caminho eles devem trilhar. Trilhando também nós mesmos, é claro, porque a primeira coisa que nós devemos fazer para fazer discípulos é dar testemunho de que nós mesmos estamos buscando a ascensão, ou a assunção, sermos levados ao céu por Jesus, pelo nosso Deus. Nós estamos nesse caminho e vamos ensinar aos outros. A missão da igreja. Queridos irmãos, como a liturgia nos diz, a ascensão de Jesus já é nossa vitória. Então nós sabemos qual é o caminho que nós devemos percorrer para sermos vitoriosos. Se nós seguirmos os mandamentos, se nós seguirmos os ensinamentos, em outras palavras, se nós imitarmos Jesus, nós temos certeza que seremos vitoriosos. Não é uma vitória provável, pode ser que venceremos. Se trilharmos esse caminho, quem sabe venceremos. Se trilharmos esse caminho, temos mais chances de vencer. Não, a ascensão dele já é a vitória, ou seja, se vivermos assim, podemos ter certeza da vitória. Não precisamos ter dúvidas. E é esta certeza da vitória que levou muitos santos, muitos mártires a darem a vida por Jesus, sem medo algum, com confiança, com coragem, com destemor. Quantas pessoas entregaram o corpo às chamas, quantas pessoas gastaram a sua vida como vela que se queima no altar pelos irmãos, tendo certeza da vitória. E a certeza da vitória que fazia essas pessoas ficarem firmes diante das provações, diante das propostas de vantagens, das propostas de lucros. Olha, negue a Jesus que você vai ter muito lucro, eu vou te dar tal coisa, vou te dar essas terras, vou te dar esses benefícios. Era a certeza da vitória que levou os mártires, que levou os santos, a certeza da vitória que levou e que deve nos levar também à fidelidade a Deus. Se trilharmos o caminho que Jesus trilhou, e só existe esse caminho para a vitória, se trilharmos, podemos ter certeza, podemos celebrar agora a nossa vitória. Podemos celebrar hoje a nossa vitória. E estamos celebrando. A celebração de hoje é a celebração da vitória de Cristo, a vitória da humanidade que está agora no céu, a nossa vitória em Cristo. Por causa dos méritos de Cristo, por causa do grande amor de Cristo por nós.
Então, se tem alguma coisa te abatendo, se tem alguma coisa te perturbando, e provavelmente tem, como tem também coisas perturbadoras na minha vida, nós hoje somos convidados a olharmos para o céu, porque lá está Jesus e com Ele a nossa humanidade, a nossa vitória. Se tem alguma coisa te perturbando, te deixando triste, angustiado, olhe para o céu, olhemos para o céu, porque é só com esse olhar para o céu que nós poderemos caminhar aqui na terra, firmes, determinados, fazendo o que devemos fazer. Depois que Jesus foi para o céu, os anjos disseram para os apóstolos: o que vocês estão olhando? Continuem a vida, toquem a vida daquele Deus que subiu, vocês verão voltar um dia. Mas além disso, aquele Deus que subiu está com vocês, estará com vocês através do Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos, é o olhar para o céu, mas também os pés firmes aqui no chão, trilhando o caminho árduo da conversão, do discipulado, sabendo que é um caminho seguro que nos levará à vitória certa. Já o outro caminho, podemos ter certeza, e se você não tem certeza ainda, basta olhar para o mundo. É o caminho da derrota, do fracasso, da frustração. Quem não quer esse caminho de Cristo, vitorioso, ressuscitado, que ascendeu ao céu, o caminho que Maria, assunta ao céu, trilhou também, quem não quer este caminho, não vive bem, não está bem, não consegue resolver os seus problemas, não consegue enfrentar os seus problemas, vive a frustração. Existem dois caminhos, trilhemos o caminho de Cristo, para chegarmos com Ele no céu, como Ele chegou, nós também iremos chegar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,